Amado Deus e querido Pai, Pai Santo, louvado seja o Senhor. Te agradecemos por mais uma manhã, por mais um dia. Louvamos o Senhor na sua bondade, na sua compaixão, na sua misericórdia. Engrandecemos o Senhor, exaltamos e colocamos aos teus pés nesta manhã toda a honra e toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e todo o culto que o Senhor é merecedor. Pedimos que o Senhor nos dê a graça do entendimento. Pedimos aos teus pés que por compaixão, por misericórdia, o Senhor fale conosco, o Senhor nos ensine, nos oriente, que o Senhor nos ajude a todos nós crescermos um pouco mais neste dia, na graça e no conhecimento do Senhor. Então, Pai amado e Deus querido, pedimos, fala conosco. Somos tão pequenos, frágeis, precisamos de tanto do Senhor. Aquieta os nossos corações, aquieta as nossas mentes e ajuda-nos, Senhor, a dedicarmos este tempo exclusivamente ao Senhor. Esta, Pai querido e Deus Todo-Poderoso, é a minha oração nesta manhã. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo Salvador. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, amanhã, sexta-feira, nós vamos realizar aquela programação de perguntas e respostas, né? Você tem dúvidas a respeito de coisas da Bíblia? Dúvidas a respeito de passagem bíblica? Dúvidas sobre a sua vida cristã? Amanhã nós vamos ter a programação exclusiva para esclarecer dúvidas. O nosso tempo não é muito grande, então nós estaremos aqui para ajudar. Na medida que nos é dada a capacidade, nós vamos ajudar. Esclarecer, responder biblicamente, sempre fundamentado na Bíblia, as questões dos nossos irmãos e irmãs. Então quero convidar vocês todos, aliás, não é só amanhã, é toda sexta-feira nós fazemos a programação de perguntas e respostas, né? Porque a gente sabe que os irmãos e as irmãs têm muitas dúvidas que, olha, eu só digo assim para você, não tenha vergonha de perguntar. Tem gente que fica envergonhado. Você não quer colocar o seu nome? Não coloca. Né? Ninguém é obrigado a saber. Agora, eu tenho a obrigação, sim, de responder. Né? Algumas respostas, às vezes, não são aquilo que você espera.
Às vezes o irmão fala, olha, leia a Bíblia. Porque lendo a Bíblia, muita coisa é respondido também, né? Então não adianta a gente questionar sem ler a Bíblia. Mas amanhã nós estaremos aqui, eu convido vocês todos, pessoal do rádio, pessoal da 103.3, pessoal que nos acompanha pela internet, né? Amanhã, pela graça, compaixão e misericórdia de Deus, vamos crescer um pouquinho mais na graça e no conhecimento do Senhor. Combinado? Combinado, tudo bem, vamos à frente. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. Atos 17, 26. Hoje nós vamos falar de um assunto que muita gente sofre deste problema. E não pensa que... Não, nós vamos falar, né? Nós vamos trazer este problema à luz da Bíblia. O que a Bíblia fala deste problema que eu vou abordar daqui a pouquinho? Eu tenho certeza que você já teve, tem, viu? Atos 17, 26. Se você está com a Bíblia aí, meu convite é para você abrir a Bíblia e ler junto comigo. De repente você não pode ler. Muita gente está dirigindo, trabalhando, não tem como ler. Mas eu vou ler. E olha, eu vou ler exatamente como está escrito aqui. Com todas as vírgulas, com toda a pontuação, tudo certinho. Atos 17, 26. Você sabe que a fé, como é que vem a fé? A fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Atos 17, 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deixa eu mandar aqui um abraço para vocês todos. Caiu aqui, bom, depois eu pego, eu uso esse papelzinho aqui. Mandar um abraço para vocês todos que estão nos acompanhando pelo rádio. Olha, você tem dormido bem ultimamente? Como é que é a sua noite de sono, meu irmão, minha irmã? Você que está me ouvindo aí. Você tem tido dificuldade para deitar tranquilamente? Ou quando você deita para dormir, sempre tem alguém ou algum pensamento que atrapalhe o seu sono? Ou você deita, pega no sono, daqui a pouquinho já acorda, incomodado, pensando na vida, nos problemas. Eu queria falar hoje para vocês, queria vir aqui no rádio e dizer, olha, meu coração está inteiramente em paz. Mas se eu fizesse isso, eu não estaria sendo sincero. E um cristão tem que ser sincero. Meu coração não está extremamente em paz. Aliás, meu coração não está em paz. Eu queria chegar aqui hoje no rádio e dizer, olha, eu descanso plenamente no cuidado de Deus e confio nele plenamente. Estou falando com relação ao sono.
ao descanso. Mas eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu não vou estar sendo honesto. Eu ando tendo mais dificuldades para descansar em Deus do que antes. Eu ainda lido com as minhas dúvidas e ainda tenho momentos de ansiedade. Mas eu sei, eu tenho convicção que eu não estou sozinho nisso. Que outras tantas pessoas que estão aí me ouvindo, me vendo pelo Facebook, também tem esse problema. Não estou sozinho. Você que tem esse problema também não está sozinho. Então, se você está como eu, olha, não estou dizendo se você é como eu, estou dizendo se você está como eu. Alguns versículos da Bíblia vão nos incomodar. Vai incomodar a mim e vai incomodar você que está como eu. Por exemplo, o Salmo 4, verso 8, diz assim: em paz me deitarei e dormirei, pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Nós não podemos falar isso. A gente nem pode falar o Salmo 27, no verso 3. Pode? Não. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Do jeito que a gente está, a gente não pode falar isso, porque não é verdade. Gente, nós enfrentamos realidades imprevisíveis. Nós enfrentamos a severidade da vida que temos em um mundo caído. É difícil a gente chegar ao ponto de dormir com o coração em paz. Será que o salmista estava fingindo quando ele escreve isso? Será que ele estava fingindo espiritualidade? Está cheio de gente que finge espiritualidade, né? Ou será que o salmista encontrou um ingrediente secreto para a fé? Será que ele descobriu um segredo, um mistério? Bom, eu estou convencido, amados irmãos, queridas irmãs, de que o segredo para se ter um coração confiante, uma noite de sono tranquila, não se trata exatamente de um segredo. Pelo contrário, é pura teologia. É pura e simples teologia. São simplesmente princípios fundamentais da confiança que Deus estabelece na sua palavra para cada um de nós. Então eu creio que depois desta explanação, eu e você vamos pondo em prática o que a Bíblia diz a respeito do assunto. Eu creio que nós vamos passar a ter noites mais tranquilas.
Primeira coisa, se nós não estamos dormindo do jeito que deveríamos dormir, a primeira coisa que nós precisamos detectar, e que bom, já está detectado, é que nós não estamos aceitando o caos. E o caos está estabelecido. Está estabelecido nesta cidade, no seu bairro, na sua rua, está estabelecido neste estado, neste país, neste continente e no mundo. O caos está estabelecido. Então, quando você chega a essa conclusão, você tem que aceitar o caos. Sabe por que nós temos que aceitar o caos? Porque qual o controle que nós temos desse universo gigantesco? Nenhum. Nenhum, nós não temos controle absolutamente nenhum. E o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 34, ele nos alerta sobre isso. Olha, vocês não têm controle nenhum sobre nada. E é interessante porque às vezes eu chego assim ao limite. E algumas pessoas não gostam, acham, não, o pastor é meio desajeitado, às vezes ele fala umas coisas que não... Mas sabe o que é? Eu faço rádio evangélico 17 anos, 18. Mas eu faço rádio, meu Deus, há quantos anos? Isso nos ensina algumas coisas. Às vezes a gente tem que ir no limite, tanto para mais quanto para menos, para que todos, ou a grande maioria, possa nos entender. E vocês não sabem, você que está me ouvindo, você que está me vendo, você não sabe como as pessoas têm pouco entendimento e pouquíssimo conhecimento da palavra de Deus. Quase nenhum conhecimento. Quase nenhum. Então eu tenho que chegar nesses limites, que são às vezes extremamente desagradáveis para uma grande parte, mas atinge o objetivo de uma outra grande parte, para dizer assim, olha, às vezes a gente não consegue controlar uma cólica intestinal. Você entendeu, né? Como é que nós queremos controlar o universo? Como é que nós queremos controlar o caos que este universo se encontra? Como é que a gente quer manipular situações locais? Como é que a gente quer manipular relacionamentos da nossa vida? Nós não conseguimos. Aí a gente fica cansado, fica exausto e desanima. E Jesus já nos alerta a isso, por causa disso que, irmão, irmã, às vezes você me pergunta algumas coisas, eu respondo e respondo junto, leia a Bíblia. Aí algumas pessoas ficam chateadas comigo, mas é porque está na Bíblia. Olha o que Jesus deixou escrito para a gente no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 34. Olha aqui um dos 5 motivos que fazem com que a gente não durma direito, não descanse direito e levante mais cansado do que quando deitou. Olha o que Jesus deixou para a gente. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Olha o que Jesus falou para a gente. Por que a gente não dorme direito? Porque a gente está preocupado com o dia que está acabando e como é que vai ser amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Como é que eu vou resolver esse problema amanhã? Como é que eu vou tratar
matar essa pessoa amanhã. Olha, nós não temos controle nenhum. Sabe por quê? Porque o caos está instalado. Nós temos que viver a nossa vida de forma responsável, de forma sábia. E nós temos que reconhecer um negócio, presta atenção nisso. Nós não fomos criados para governar este mundo. Olha, parece uma coisa tão boba, mas pensa. Eu não fui criado para governar o mundo. E às vezes a gente quer controlar absolutamente tudo e quer controlar todos. Olha, eu não posso. Se eu não consigo muitas vezes controlar uma cólica intestinal, como é que eu vou controlar o mundo? O mundo está um verdadeiro caos. Quando a gente reconhece esta primeira questão, esta primeira verdade bíblica, a gente fala, peraí, eu estou só me maltratando. Mas tem uma segunda verdade bíblica que nos ajuda nessa coisa da gente deitar à noite. Irmã Maria, lá de Valinhos, não vou falar seu sobrenome para não criar confusão, mas você sabe, essa é a esposa do irmão Jair. A segunda verdade bíblica nos ajuda a deitar e dormir. É que a gente precisa conhecer os fatos. Eu acabei de dizer, olha, nós temos que aceitar o caos. Porque a gente não consegue mudar o caos. O caos está instalado. E o caos está instalado por autorização de Deus. Porque faz parte dos planos de Deus. Uma palavra que eu não gosto muito de usar. Nós temos que aceitar o caos, mas nós não podemos nos esquecer que nós temos que aceitar o caos, mas Deus controla o caos, porque Deus é o manager, é o gerente, é o sujeito que gerencia com autoridade completa e específica todo o universo. Foi isso que nós lemos aqui em Atos, capítulo 17, versículo 26. Eu abri a pregação lendo aqui Atos 17, 26. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus tem o controle total. Nada é caótico aos olhos de Deus. Ei, pastor, agora o senhor está se contradizendo. Não, o caos é para nós, para Deus não. Para Deus está tudo na ordem que Ele quer que esteja. Para nós é caos. Porque Deus nunca está confuso, Deus nunca é surpreendido. Quando a gente acha que Deus não tem controle da situação, aí a gente fica preocupado, não dorme. E dorme e acorda pensando no problema, e dorme sonhando com o problema, com a situação, com a pessoa que nos maltratou. Nós ficamos estressados e ansiosos. Mas Atos 17, 26 diz que Deus tem o controle absoluto. O caos existe, claro. Mas para Deus, até no caos há uma ordem determinada por Ele. Então, se a gente aceita o caos, eu não consigo mudar isso. Se a gente sabe que Deus tem o controle até sobre o caos, a gente já começa a dizer, peraí, mas por que eu estou me preocupando tanto? Não está adiantando nada.
Nós precisamos, na verdade, meus irmãos e irmãs, confiar mais em Deus. E a gente só consegue confiar mais em Deus quando nós estamos um pouco mais crescidos na graça e no conhecimento do Senhor. Senão não há confiança em Deus. Deus não é uma divindade, sabe, que tem poder sobre lugares e pessoas. Não. Isso são as divindades que tem por aí. A Bíblia diz para nós que Deus é bom e que Deus dá aos seus filhos tudo que eles precisam. E Deus dá além do que nós precisamos. Leia aí Mateus capítulo 6, versículos do 26 ao 32. Mateus capítulo 6, versículos do 26 ao 32. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, a nossa preocupação, o que Deus nos ensina aqui? Que a nossa preocupação, se é que nós devemos nos preocupar, é com 3 coisas somente. O que comeremos, o que beberemos e o que nós vamos colocar sobre a nossa pele. E esta preocupação, na verdade, nem é preocupação de cristão. Porque nem com isso o cristão deve se preocupar. Porque o versículo 32 diz: porque os gentios é que procuram estas coisas. Olha, nós não devemos ter preocupação com nada, nem com o que se vestir, nem com o que comer, e nem com o que beber. Que são a preocupação básica da vida. Nem com isso, porque isso ainda não é coisa de cristão. Aquele que confia no Pai sabe que Deus vai fazer isso. Estou me referindo a cristãos verdadeiros. Então, esta nossa preocupação que nos acorda à noite, nos chacoalha à noite, que a gente acorda e fica com o zoião instalado assim, não é? Pensando, olhando para o teto, tudo escuro, a gente não está vendo nada e fica pensando. Isso não é coisa de cristão. Nós estamos fazendo isso, nós estamos contrários à palavra de Deus. Porque Deus sabe exatamente do que a gente precisa e a Bíblia afirma que Ele vai dar. Por que nós estamos preocupados, então, dormindo mal? Nós temos que ter disciplina espiritual. Porque quantas vezes, irmãos, vocês não sabem, mas quantas vezes eu venho aqui no rádio, tanto de manhã
quanto à tarde, somente pela internet, e parece que eu venho, sabe, empurrado assim, porque eu estou tão cheio de problema, de dificuldade, às vezes eu estou com meu coração tão apertado, mas nós temos que ter um negócio chamado disciplina espiritual. Porque no meio das provações, é fácil para a gente abandonar a disciplina espiritual. Tentar fazer as coisas do nosso jeito, por conta própria. A Bíblia diz assim, que quando a gente está passando por dificuldades, a gente tem que buscar a leitura da palavra santa. Quando a gente está passando por dificuldades, não adianta ficar preocupado, nós temos é que mergulhar em Deus, nós temos é que mergulhar no Espírito Santo de Deus, na palavra de Deus. E é nos momentos de maior dificuldade que às vezes a gente quebra essa disciplina espiritual, que é ensinada pela própria Bíblia. Aí a gente prefere ficar num canto, amuado, pensando. E aí começa a depressão se aproximar da gente. Não se esqueça, meu irmão, minha irmã, e eu estou falando isso para mim, porque, não sei se você se lembra, no começo eu falei que eu estou passando por isso. Eu imagino que tem um monte de gente passando, que a gente se preocupa tanto em descobrir a secreta vontade de Deus para as nossas vidas. Mas ela é secreta. Ela é secreta. Deus quer que a gente esteja debaixo da vontade dele, mas não debaixo da vontade secreta dele, porque a vontade secreta a gente não pode saber. E a gente não pode se esquecer que nós temos limites. Eu sou uma pessoa que acho que eu não tenho limites. Talvez você está aí me ouvindo também pense isso de você. É claro que nós temos que buscar a vontade de Deus para a nossa vida, mas existem vontades de Deus que são secretas. Essa não adianta a gente querer saber, porque ela é secreta. Olha como a gente não pensa. Deixe Deus ser Deus. E deixa Deus dirigir a nossa vida, dirigir os nossos passos. Às vezes a gente não quer deixar Deus ser Deus, né? Pensa um pouco nisso que eu estou falando para você. Até que eu estou achando aqui esta. Provérbio 16, verso 9. Deixar Deus ser Deus. E vamos ser homens somente. Provérbio 16, verso 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso aqui é conhecer que nós temos limite. Nós não somos ilimitados. Chega uma hora que a gente não consegue ir para frente, não consegue ir para trás. Chega uma hora que nós não sabemos nem o que fazer mais. E aí a gente entra nesse estado de que não dorme direito, não come direito, aí acorda à noite, isso mexe com a nossa vida inteira. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer ser Deus. Não somos. Nós somos pessoas simples, com
Nossa, com tanto defeito. Bom, eu pelo menos tenho muitos defeitos. Davi, certa vez, estava com um problemão. Bom, Davi foi um sujeito cheio de problemas, né? E Davi não sabia como resolver. Às vezes a gente também não sabe como resolver. E olha a orientação, quer dizer, olha o que Davi fazia. Eu creio que se está na Bíblia, é muito bom. Eu creio que nós devemos fazer também. Salmo 5, verso 3. Davi não sabia o que ia rolar na vida dele naquele dia. O sujeito estava cercado, estava, como se diz popularmente, estava lascado. Aí ele é inspirado pelo Espírito Santo a fazer esse tipo de coisa. E é inspirado a escrever isso também. Porque se ele escreveu, isso serve para a gente. Porque às vezes esses grandes personagens bíblicos também se achavam deuses, que podiam resolver tudo, acertar tudo. Não, eu corro aqui, eu acerto lá, eu falo com aquele, não sei o quê, eu dou um jeito. Chegou uma hora que Davi devia estar arrebentado. E a decisão dele foi essa: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. É completamente o contrário do que ensinam. Completamente o contrário do que a gente aprende, completamente o contrário do que a gente faz. Apresento a minha oração, eu vou sentar aqui, ó, vou esperar. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu não sou Deus, eu não tenho controle do mundo, eu não tenho controle do caos, eu tenho que aceitar o caos, porque até o caos para Deus é ordenado. Eu confio em Deus. Então a minha confiança, como Davi confiava, levou Davi a sentar e ficar esperando. Vou esperar. Não, as pessoas dizem que você deve fazer um monte de coisa. Inclusive, corre no banco, faz o depósito. Olha, escreve tal coisa atrás do depósito. Ferve o papel do depósito na água e toma. Não tem nada disso. Salmo 5, verso 3. Te apresento a minha oração e fico esperando. Porque esperar em Deus também é disciplina espiritual. Esperar em Deus é conhecer os nossos limites. Por causa disso que a gente não dorme à noite. Porque a gente se esquece que Deus é sábio. A gente quer resolver na nossa sabedoria. Nós é que somos sábios. Espera aí, eu tenho que resolver, eu tenho que acertar, eu tenho que manipular isso, aquilo outro. Não! Nós podemos dormir sim. Podemos lá babar de dormir. Porque Deus é sábio, o Deus que nós servimos é sábio. Além de ser sábio, Deus é amoroso e Deus é poderoso. Ele tem controle sobre cada detalhe das nossas vidas, momento após momento. Você está ansioso? Zero para você. Não fica bravo comigo, porque eu também estou dando zero para mim.
Você lembra que eu comecei falando que esse é um problema meu também? Nós estamos confiando pouco em Deus e confiando muito que a gente vai orar, que a gente vai fazer campanha, que nós vamos pedir para não sei quem orar, que nós vamos não sei aonde, que nós vamos no monte, que nós... Não! A Bíblia diz o quê? Eu apresento a minha oração. Olha, o senhor está vendo o caos que está a minha vida. Agora, eu sei que até no caos, o Senhor tem ordem no caos. Então agora, é o Senhor para resolver. Eu estou dormindo mal, eu quero dormir bem, quero acordar bem, e o problema está aí. Eu tenho limites, eu estou no meu limite. Quantas vezes a gente fala, eu estou no meu limite, mas um segundo depois sai e vai fazer alguma coisa. Não, eu tenho que resolver. Eu estou no meu limite, mas eu tenho que ir lá falar com o fulano, ver se ele não sei o quê. Não é assim? Eu estou no meu limite, mas eu vou ligar não sei para quem. Mas você não acabou de falar que você está no seu limite? Quando você está no limite e vai além do limite, você vai cair no buraco. Ou então, a gente está mentindo para a gente não está no nosso limite. Mas nós temos um limite. E a Bíblia diz para nós, pode deitar, pode dormir. Porque Deus é sábio. Deus é amoroso, Deus é poderoso. Põe em prática na sua vida, lute para pôr em prática. Faça como Davi falou, eu apresento a minha oração e fico... Você está aí aberto no Salmo 5, verso 3? E fico esperando. Se eu orei, se eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer, o Senhor precisa me ajudar. Qual que é a sua vontade aí? Tem uma vontade secreta, então é com o Senhor, essa secreta é com o Senhor. Agora, tem alguma coisa que eu preciso fazer que eu não estou fazendo? Me ajude a fazer. Eu vou ficar esperando se eu estou pedindo para Deus. Por que eu peço para Deus então? Se eu saio para resolver, não tem cabimento eu pedir para Deus. Então eu vou lá e resolvo. Vocês já pensaram um pouco? É a mesma coisa, a pessoa está com dor de cabeça, toma remédio e pede para o outro orar. Mas peraí, se eu já tomei o remédio, para que vai orar? Já tomei o remédio. Não, mas se eu pedir para Deus, então eu não tomo o remédio. Porque depois você não vai saber se foi a oração ou foi o remédio. Aí os oportunistas, nós temos limites. E o nosso limite é, pequenininho. É curto. Quer dizer o quê? Quer dizer que Deus é que sabe todas as coisas. Siga, vamos seguir aqui, né? Tem muitas coisas que Davi fez que não serve como exemplo não, né? A Bíblia mesmo diz isso. Mas eu creio que o Salmo 5, esta letra de música para flauta do Salmo de Davi, Salmo 5, verso 3, é para a gente aprender, para a gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e essa noite dormirmos, que nem um bebezinho depois que mama, né? O bebê fica meio agitadinho para mamar, ele mama, ele deita, mas dorme que baba, tudo aqui, só vai acordar lá na hora dele mamar de novo. Eu creio que o Senhor vai fazer isso conosco hoje. Se nós colocarmos em prática as verdades bíblicas, aquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque Ele é Deus, não somos nós que somos Deus. Amado Senhor, poderoso Deus, querido Pai, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor nos ensinou, nos orientou,
Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos em prática. Quantos irmãos e irmãs sofrem porque acordam à noite, não dormem bem, ficam se virando na cama para lá e para cá, porque estão com problemas, dificuldades que não conseguem resolver. Ajuda-nos a entendermos que vivemos num caos, mas até o caos tem ordem para o Senhor. Nós sabemos que o Senhor é que controla absolutamente tudo. Nós confiamos no Senhor. Ajuda-nos a termos a disciplina espiritual e a conhecermos os nossos limites. E saber que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Esta é a minha oração. Este é o meu pedido, a minha súplica. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.